Se você gosta de operar criptomoeda, esse vídeo aqui é para você. Estou fazendo um mapeamento aqui do ativo BTC-USD, que é o Bitcoin, e estou enxergando uma possível oportunidade e eu quero trazer esse conhecimento aqui para você. Se você for esperto o suficiente, você já consiga também se posicionar do lado certo, tá? Então, BTC-USD, fractal de 15 minutos, o mercado acabou de fazer um alinhamento de fluxo e ele cumpriu alguns requisitos dentro do SMC que mostram que, de repente, se o mercado de fato cumprir os demais requisitos, pode sim ter uma boa oportunidade para podermos se posicionar vendido nesse ativo. E eu quero compartilhar essa linha de raciocínio para que você também tenha essa oportunidade, beleza? Então, vamos direto ao ponto, vamos fazer esse mapeamento, porque temos uma possível e provável oportunidade. Eu vou te dizer os prós e os contras. Não é uma recomendação de compra e venda, mas o meu objetivo é te tornar um trader profissional e consistente. Se eu estou vendo uma oportunidade, eu vou entrar nela se o mercado cumprir alguns requisitos, certamente eu quero compartilhar com você, que se você ganhar dinheiro, eu também fico feliz. Beleza? Então, olha só. Mercado do Bitcoin iniciou uma estrutura de alta, gerou uma liquidez nivelando o topo triplo, ok? Isso é uma figura gráfica que mostra níveis de resistência nessa região de preço. O mercado fez fundo e capturou. Esse movimento é um movimento forte de captura, no entanto, para te provar que foi um movimento de captura, o mercado devolveu todo o movimento, fechando abaixo dessa região de fundo. Então, nós temos uma quebra da região da resistência, onde o varejo foi eliminado, foi capturado e o mercado devolveu todo o movimento. Isso, de fato, é um movimento institucional, beleza? E aí existem alguns critérios para avaliar se um choque ele é verdadeiro ou falso. E aqui eu consigo identificar que temos um comportamento de um choque em uma possível 5 ondas, aqui no fractal de 5 minutos. Não estou te pedindo para ficar contando ou ficar engessado para contar Elliott, mas eu consigo notar claramente que o mercado fez uma onda 1, uma onda 2 bem curtinha, está desenvolvendo uma 3, uma 4 e vai lançar uma 5, um pouco mais para baixo. E depois ele vai corrigir e depois vai lançar um movimento maior. Então seria um movimento em 5 ondas fechando uma onda A, ok? E esse movimento em A, B, C, aqui fecharia um movimento de onda B. E aqui o mercado faria novamente 1, 2, 3, 4, né? 4 e 5, fechando aqui uma pernada de correção completa. Então ficaria no grosso uma onda A, uma onda B e uma onda C. Por quê? Porque o mercado é fractal. Mas eu colocando tudo isso aqui fica muito mais complicado para você que não entende. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar isso daqui e vou simplificar para você. Então, olha para cá para esse gráfico e vem comigo, passo a passo. Olha só. Aqui eu tenho uma região de resistência, topos nivelados, liquidez. O mercado capturou a região de liquidez. Top. Depois que o mercado capturou a região de liquidez, ele acabou rompendo o último fundo válido que antecedeu a renovação do último topo. Eu te digo agora. Fundo válido que antecedeu a renovação desse topo aqui. Então, esse movimento foi um movimento institucional. Joga o preço para cima. O mercado cai fazendo zigue-zague em um possível 5 ondas. Mas não precisa ficar contando ondas. Só entenda que o mercado girou, porque esse movimento de baixa fechou abaixo dessa região do último fundo que antecedeu a renovação desse topo. Então aqui nós temos um choque, change of character, mudança de caráter, e isso aqui é crucial para a tua análise. Então o mercado de fato ele girou, então ele cumpriu alguns requisitos dentro do SMC que nos diz que há uma chance de uma boa operação ser executada e colocarmos dinheiro no bolso. E olha só, e aí o que a gente especula agora? Porque nós somos traders e especuladores. Fractal de 15 minutos, o mercado girou no 15 minutos, você não tem dúvida disso, tá? E a gente vai aproximar o gráfico aqui da tela. Você consegue entender que essa máxima e essa mínima desses dois candles não encostaram, tem um pequeno imbalance que também liga diretamente com essa região de topo aqui. Pois é, então nós temos uma dupla confluência, vai? Beleza? Então, o mercado tem uma chance de fechar esse imbalance, mas também tem chance do mercado continuar descendo. Então, não dá para prever 100%, mas dá para a gente especular. Por isso que nós somos traders, especuladores de mercado. Então, a minha previsão diz que se o mercado, presta atenção, o mercado não tem obrigação de fazer o que eu estou dizendo, mas se o mercado, tá? Se o mercado ele voltar para uma região de oferta legal, que seria mais ou menos essa zona aqui, desse imbalancing, eu tenho uma região de oferta legal. E aí, para contextualizar uma região de oferta boa, top, eu vou utilizar aqui uma régua Fibonacci. A Fibonacci ela é uma régua para mensurar o que é caro e o que é barato em determinada circunstância. Então, eu vou medir a extremidade do topo até a base do fundo. Então, eu vou
eu vou pegar aqui o cursor do mouse e vou projetar para frente, porque eu não gosto de puxar aqui e aqui. Não, eu gosto de fazer um negócio mais organizado. Então, para mim, fica melhor assim, ó. Posiciono o cursor do mouse na extremidade do topo, clico, arrasto até a base do fundo, ok? Eu estou supondo que talvez o fundo seja esse. Eu só estou supondo. O mercado não terminou ainda, ele pode puxar um pouco mais para baixo, correto? Até onde ele pode ir, Lucas? Te falo agora. Ignorando um pouquinho a Fibonacci, vamos para a região de demanda, onde entra o movimento institucional, aqui essa região. Então, o mercado ele pode seguir para essa região e depois fazer um movimento em ABC para corrigir, certo? Certo? Por quê? Porque eu tenho uma região de demanda e também eu tenho uma região de imbalance nessa região de preço aqui, ó, ok? Conectando essa mínima com esse fundo aqui desse candle. Então eu tenho uma região de demanda. Tudo isso faz parte de uma região de demanda, beleza? Só para ficar claro para você. Então o mercado pode descer um pouco mais, assim como ele já pode subir daqui, não sabemos. Mas lembra-se, se eu uso o se o mercado fizer isso, eu reajo àquilo. É assim que funciona, tá? Então, eu estou fazendo a minha especulação. Se o mercado fizer esse tipo de movimento, fazendo esse tipo de correção, eu vou usar a régua Fibonacci, mensurando, por exemplo, do fundo do topo atual até essa região, eu tenho uma possível correção nessa região de 61 ou até 79. Então, toda essa região aqui é minha área de interesse. Agora, se o mercado vier para baixo, um pouco mais, ok? Imaginando que o fundo seria essa região, eu teria uma região de Fibonacci, mostrando que acima de 50% é uma região cara. Então, se um institucional está comprando caro, barato, por exemplo, ele quer vender caro. Então, ele vai vender e liquidar suas posições nessa região aqui. E depois aumentar a sua posição, visto que ele já está vendido. E eles conseguem abrir ordem simultaneamente. Faz sentido para você? Faz, né? Show de bola. Então, já entendi que aqui, mais ou menos, eu tenho uma faixa de preço acima de 50 cara para mim poder vender, porque eu quero vender caro, eu não quero vender barato, não faz sentido isso. E aí eu tenho outra região de oferta, que é essa regiãozinha aqui, dessa região de bloco de ordem. Então eu tenho um bloco de ordem, que é o último candle de alta após esse movimento cair forte, ok? Então tem um bloco de ordem ali, junto com uma região de FVG, um Fair Value Gap, ok? Ok. Se eu reduzir para uns 5 minutos, eu vou ter uma Fair Valuezinha aqui junto com o Gap, ok? Junto com o imbalance. E isso é lógica, tá? Por quê? Porque o mercado é fractal. Então, toda essa área é uma região de preço boa para me poder montar a minha posição, tá? Então, vou ficar atento a essa região. Estou compartilhando esse racional junto aqui com você dentro do meu canal no YouTube. Já compartilhei também essa possível oportunidade lá no meu canal do Telegram. É exclusivo somente para quem é membro do meu treinamento fechado. E se você gosta de SMC, se você ainda não conseguiu comprar algum curso por aí, porque é muito caro, saiba que se você tiver R$ 47,00, eu vou te entregar o meu treinamento fechado e todo o meu conhecimento. O que eu te entreguei aqui é só o gostinho, é só, sabe, só um pouquinho do tempero do que eu posso te entregar e te gerar valor na tua vida quando o quesito é conhecimento, beleza? Lá vai estar tudo bem organizado, tudo padronizado, tudo bem organizadinho. É só você acessar e estudar. São 12 módulos, 100% online, videoaulas práticas, ensinando tudinho, inclusive os gatilhos de entrada, ok? E aí, quando o mercado chegar nessa região, eu vou procurar por uma região onde o mercado vai capturar a liquidez em cima da região de oferta. Se o mercado captura a liquidez em cima da região de oferta, eu tenho uma boa operação para me montar, ok? Agora vejamos só. Imagina que eu não sei o que o mercado pode fazer. O mercado ele pode simplesmente subir reto e depois voltar reto. Isso pode acontecer? Pode, mas eu acho um pouco provável, tá? Porque ele precisa gerar liquidez para ter outro movimento. Por exemplo, para ele poder cair dessa forma, após romper, ele teve um contexto, ele capturou essa região, aqui onde o varejo está se posicionando vendido de forma antecipada. Então, se o mercado subir, chegar à próxima região, gerar indução e depois capturar, armar um pivô, por exemplo, e voltar para baixo, aqui ele alinha o fluxo, aqui eu vendo, e o mercado incrivelmente cai. E aí, nós estamos falando de uma possível oportunidade de uma onda A, uma onda B, uma onda C. Então, tudo isso faz parte de uma correção, ok? Pode ser que o mercado me surpreenda e faça isso para baixo? Pode, porque eu sou especulador, eu não consigo prever. Se fosse assim, eu era muito rico, milionário, não faz sentido, certo? Então eu estou especulando quais são as possibilidades. Agora, imagina que o mercado me dê todos os gatilhos possíveis,
gera indução, captura liquidez e mesmo assim ele renova a máxima. Aí, meu querido, o stop ele faz parte da estatística e não tem como fugir dele, porque ele serve para proteger o nosso capital no dia em que, por mais que você esteja certo ou errado, ele te mostra que, cara, se você não se aprumar, eu vou tomar todo o teu dinheiro. Então não é sobre estar certo ou errado, é sobre operar bem, operar com qualidade, e no dia que você montar a sua posição que o mercado andar 5, 6, 7, 8 vezes o risco retorno, aí você coloca a grana no bolso. E quando você perder, você perde pequeno. Então, basicamente, o que eu espero é o mercado chegar numa região dessa, gerar um pouco de liquidez, alinhar o movimento de fluxo e buscar um movimento de baixa. Então, eu me posicionaria da seguinte forma: montaria minha posição nessa região de topo, stop na máxima da região do bloco de ordem e o alvo para baixo. E essa operação tem um potencial de 4 vezes o risco retorno. Tá fácil aqui no 15 minutos. E como eu falei para você, eu estou gravando esse vídeo, vai ficar público, e se o mercado fizer isso, eu vou montar minha posição. Se o mercado me estopar, eu vou trazer o vídeo aqui para você. Se o mercado andar, eu vou trazer o vídeo aqui para você. Porque isso aqui é a configuração que dá dinheiro dentro da minha técnica, dentro do SMC, dentro do Smart Money Concept. Eu só preciso alinhar o contexto dessa estrutura que está mostrando que o preço pode cair com a captura de liquidez, beleza? E existem, de fato, outros gatilhos mais refinados, em fractais menores, mas esses eu só entrego dentro do meu treinamento fechado. Se você tiver R$47, você pode fazer parte do meu treinamento fechado ainda hoje e acessar tudo e ser membro da minha comunidade. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.